enquanto a bola rola dentro do campo, existe um outro jogo acontecendo do lado de fora. Marcas disputam atenção, cidades recebem turistas, artistas sobem ao palco, experiências são criadas e milhares de empregos são movimentados. A Copa do Mundo definitivamente nunca é só sobre futebol. Ela também é comunicação, entretenimento, turismo e negócios. E é justamente sobre esse mercado que a gente vai falar hoje. Muito além dos 90 minutos, a gente fala sobre grandes festivais, sobre experiências proporcionadas, operações logísticas, tudo que envolve milhares de empregos gerados, tudo que envolve antes do apito inicial de uma Copa do Mundo. E hoje aqui no Fala Mercado eu recebo 2 profissionais que vivem e estão vivendo, especialmente neste momento que estamos na Copa do Mundo de 2026, esses eventos, proporcionando esses eventos ao público. Então, com vocês, Camila Frantes, que é sócia do Grupo Austral, e o Rodrigo Medina, que é sócio da Ginga na Beira. Sejam muito bem-vindos ao Fala Mercado. Obrigada. Muito obrigado pelo convite, a gente está muito feliz de estar aqui. Muito feliz também que o Brasil ganhou. Sim, gente. Ó, pra quem não sabe, então estamos gravando este episódio um dia após o Brasil ter passado para as oitavas de final naquele jogo sofrido. Um jogo sofrido, um jogo emocionante, que aí nos dá um gás ainda para seguir. Muito feliz e obrigado pelo convite de poder falar sobre entretenimento aqui. A gente que agradece. Bom, como eu tenho aqui no Fala Mercado 2 estreantes nessa mesa, eu vou logo avisando para eles que neste programa o protagonismo é do mercado. Então, estou aqui para ouvir vocês compartilharem opiniões, experiências, análises e etc. Preparados? Sim. Bora? Bora. Então, vamos lá. Bom, vamos começar falando de contexto, né? Quando a gente pensa em Copa do Mundo, a gente pensa em futebol. A cabeça de vocês, eu imagino que não funcione dessa forma, né? Quando a gente fala em Copa do Mundo, a gente fala em eventos, né? No caso de vocês. Então, quando começa isso e o que realmente entra em campo, fazendo, né, completando o trocadilho, quando a gente fala de Copa? Quem começa? Eu acredito Vamos que, na verdade, a gente sempre brinca no escritório, né? Que quando está chegando perto de uma Copa do Mundo, a gente está falando isso desde, sei lá, um ano antes. Ah, o ano que vem tem Copa do Mundo, ano que vem tem Copa do Mundo. E aí a gente já começa as tratativas com as marcas, enfim, para poder botar os negócios em pé, né? Mas acho que eu diria aí de mais de um ano e talvez uns 8 meses para trás que a negociação começou a ficar mais forte, né? O Medina participou mais disso. Exato, faz mais ou menos um ano que a gente já está entendendo quais são as marcas que vão patrocinar a Copa do Mundo. E aí, a partir dessas marcas, a gente entender quem vai entrar em contato conosco para a gente tirar algum projeto grande do papel. Né? Vocês vivem num constante mapeamento, é isso? De marcas, de eventos, de oportunidades? É porque é muito importante alinhar, a gente saber, por exemplo, a Budweiser é a patrocinadora oficial da Copa do Mundo. Então a gente sabe que vai ser aquele tipo de produto que a gente vai conseguir alguma verba para executar algum evento. Então a gente sempre fica buscando quais são as marcas para ir atrás delas e aí conseguir botar para frente os projetos. Perfeito. E aí, além disso, também mapear todos os locais que poderiam se encaixar, né, nas marcas que estão patrocinando a Copa do Mundo. Né? Então, o que é um desafio quando a gente fala em Porto Alegre, né, na verdade? Gigantesco, assim. Eu a gente imagino. tem poucos locais disponíveis para se produzir esse tipo de evento. Né? Porque a gente está falando de eventos para quantas pessoas? Depende. Tá, vamos Porque falar... é porque o que acontece? A nossa agenda, como por exemplo a gente estava falando aqui, domingo não era uma data que a gente ia fazer. Aham. Então a gente vai... Vamos explicar para a audiência. Gente, o Brasil passou, então, para as oitavas. Domingo tem jogo do Brasil de novo. Então ela não era uma data planejada. Ai, então é uma correria, que assim, até o Medina pode explicar melhor como é que foi essa loucurada toda. Ai, quero saber. A gente adora bastidores aqui no Fala Mercado. Como assim, assim, faz uma estratégia até tal data, porque dali não se sabe mais? Como Isso, é que funciona? a gente começa a mapear o caminho do Brasil. Né? Então o Brasil tem a fase de grupos e aí começa o mata-mata. No mata-mata, a gente pega, o Brasil passando em primeiro, num sábado pode ser umas quartas de final. Tá. Então, esse dia a gente já garante ele, porque sábado é um dia que, caso tenha o Brasil, a gente vá fazer o jogo mais um evento.
Caso não tenha, a gente faz somente o evento. Ah, perfeito. Porém, os dias fora do sábado, a gente vai ter que depender do Brasil para nos ajudar nessa complemento de agenda. A torcida de vocês é dupla? É dupla. Ontem no gol do Martinelli foi uma sensação inesquecível na minha vida. Não, a gente tava no grupo de sócios assim, vamos, pode fechar, pode fechar. Gente, Exato. adorei. Claro, eu nunca tinha pensado nisso. Lógico. Exato. E que aí, legal. claro, a gente teve a primeira fase de grupos, os 3 jogos a gente teve evento nos 3. E aí o primeiro jogo agora, segunda-feira, a gente acredita que era uma data um pouco mais difícil, por ser 2 da tarde. Sim. E aí, claro, tu depende de saber se as empresas, como as empresas vão se comportar, vão liberar as pessoas, não vão liberar as pessoas. Então foi uma data que a gente escolheu não abrir a ginga na beira. Tá. Né? Mas dependendo dessa data, a gente faria o domingo, né? Então, assim, como a gente passou em primeiro no sábado, a gente pensou, pô, vamos mapear as atrações disponíveis, mapeamos elas, e aí como a gente tem algumas negociações, alguns acessos legais, a gente negociou. Deixou engatilhado. Deixou engatilhado. O Brasil vai passar, a gente vai fechar contrato juntos. Tá. E deixa, não vai passar. Deixa engatilhado, deixa Exato. todas as artes prontas, tipo assim, pra Tudo no pronto. momento que 16 horas deu, o Brasil passou, a gente soltou na internet, assim, ó, enlouquecidamente, assina contrato, compra passagem. Exato, então até uma estratégia Meu de Deus, emoção, gente. né? Porque o Brasil Imagina! fez um gol, acabou, lançamos o evento, teve uma explosão de vendas, uma explosão de pessoas perguntando como ia ser. Então foi até uma estratégia de marketing nossa, né, pra legal. gente conseguir movimentar esse evento. Porém, no sábado, a gente negociando a atração, né, eu tava com um outro sócio debatendo, e aí a ideia era, vamos comprar as passagens agora e arriscar, né, daqui a pouco o Brasil poderia não passar e perder. Então, assim, a gente tinha mapeado as passagens, dava R$9.000, Tá. no sábado. E aí, bom, já dependendo do Brasil passando, pode aumentar para 16. Então, é melhor a gente pagar 16 tendo uma festa, né, para entregar, Sim. do que perder 9 de algo que não depende da gente, né? Não sou eu só jogando, fazendo os gols. E talvez se dependesse, tava na final. Então... Bota a gente pra jogar. Exato, então como não era, né, o meu time ali do Ginga lá jogando, dependia de outras pessoas, eu pensei, não, vamos esperar, né, e aí na segunda-feira de manhã a gente reserva as passagens, deixa a reserva aberta, né, e caso o Brasil passe, paga a passagem, né, porque a reserva tem 24 horas de possibilidades ali de fechar ou não, só que aí de 9.000 passou para 24.000. Então foi uma dor no coração que eu senti, e aquele arrependimento pensando... Se eu tivesse fechado no sábado, eu estaria muito mais... Né, Não ia nem ser os 9. São bastidores, né? Exato, e que a gente, tipo assim, fica naquela coisa, apostamos ou não apostamos? Vamos querer perder 9.000, mas a gente também sabia que poderia aumentar um pouco. Para 16, mas no fim das contas foi 24. E aí a conta vai E aí aumentando. foi maior do que a nossa expectativa. Então, assim, são sempre escolhas, né? A gente está sempre nesse movimento. E agora, a próxima escolha que poderia acontecer seria no dia... Caso o Brasil passe, né? Passando domingo, passando no dia 11, que são as quartas, indo pra semi vai ser no dia 15 de julho, que é uma terça-feira. Uma terça ou uma quarta. Uma quarta. Então esse dia vai ter exatamente esse mesmo, né, pré-jogo do dia 11, a gente vai ter esse mesmo debate. Então eu acho que dessa vez eu vou ficar. Dessa vez o meu voto vai ser Entre perder diferente. 16 e 20, investir 24, acho que eu arrisco perder 9. Exato. Então dessa vez a gente vai acreditar e vamos, passando agora o domingo, indo pro dia 11, né, que pode ser México ou Inglaterra, vamos apostar que estaremos na semifinal. Vamos lá, gente. Mas eu acho muito interessante também que vocês lidam com grandes eventos. E vocês lidam com grandes experiências, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ao longo da nossa conversa. Mas quando a gente fala de grandes eventos em Copa do Mundo, a gente está falando de um lugar de consumo que deve ser muito diferente esse comportamento do público de vocês, porque a gente está falando de paixão de futebol, né? Que entra num campo quase irracional das pessoas, né? E no caso de Copa do Mundo, que ali é quando a gente brinca, no primeiro semestre todo mundo se une, no segundo vai ter eleição e todo mundo se mata. A gente consegue, inclusive, não polarizar em Porto Alegre, que, né, pra quem nos assiste, que é de fora de Porto Alegre, poxa, a gente tem aqui uma das maiores rivalidades do futebol. Né? Há quem diga que, assim, a maior rivalidade do Brasil, quiçá mundial, né, que é Grêmio e Inter. E vocês, em compensação, estão trabalhando na Copa do Mundo, que é no momento em que todo mundo se une, mas é lidar com a emoção, é lidar com a paixão do público. Quando a gente traz isso pra experiência do que vocês estão proporcionando, o que pesa nessa escolha de
fazer um projeto, a Camila trouxe, né? Poxa, começa mapeando as marcas, começa entendendo essas oportunidades, começa sabendo quem a gente vai abordar. Tá, mas e depois? É o que oferecer para este público a partir dessas marcas, entendendo que esse consumo é diferente, né? Então, eu acho que é muito relativo, assim, sendo bem honesta contigo, porque, por exemplo, como tu falou das marcas e das experiências, a gente recebe muito brifado das marcas, o que eles querem atingir. Ah, perfeito. Ou o tipo de ativação que eles querem fazer dentro de um evento. Por exemplo, lá na Ginga na Beira, a gente tem um jogo de pimbolim que as pessoas jogam e elas ganham brindes. Mas isso já veio meio mapeado, que era esse tipo. Então, não é uma prática comum da Budweiser, por exemplo, usar isso, mas na Copa ele usou. Ou era o chute a gol ou era o pimbolim, por exemplo. Mas a Budweiser faz outros vários tipos, mas eles vêm deles meio pronto o tipo de entrega que eles querem ter por ser Copa do Mundo, entendeu? Não adianta eu querer colocar, sei lá, cante uma música aqui, ganhe não sei o quê. Como a gente já teve alguns outros eventos que era Budweiser também, mas que não tinha nada a ver com Copa e era outro tipo. Então já vem tipo um toolkit pronto de alinhamento com aquele tipo de evento. Perfeito. E aí, só que a parte mais legal também é tu ver, né, a gente tá fazendo no Cais Mauá, né? Então é um pavilhão que zerado. Já é um cartão postal da cidade, né? Exato. Perto do Guaíba, que na verdade eu acho que é o que a gente tem de mais legal para entregar, né? Uma troca entre eventos, experiência e o Guaíba, né? O pôr do sol, né? Então tem alguns jogos ali que são no horário que a gente consegue ainda pegar um pôr do sol, então isso é muito legal. Mas a parte mais legal é tu ver o espaço zerado, né? Ele é um pavilhão que não tem nada. É uma grande caixa preta. E aí tu entra agora e tu vê todo envelopado, tu chega e tem um túnel falando de todas as Copas do Mundo que o Brasil participou. Então tem uma linha do tempo. Que legal. Que aí as pessoas começam a realmente, estou vivendo a Copa do Mundo. Entrar no clima. Que legal. O clima de lá, ele é diferente. Claro. Tá? Não é como tu entrar em um espaço, sei lá, estar na tua casa, que é a tua casa. Tu pode decorar com bandeiras do Brasil? Pode, mas não é a mesma coisa de tu estar dentro de um espaço todo envelopado, com história e com outras pessoas também. Claro. A parte mais legal é tu ver todo mundo com a camiseta do Brasil, sabe? Então assim, tu não vai numa festa durante o ano com umas pessoas com a camiseta do Brasil. Tanto que a gente teve esse final de semana que a gente teve um evento que não tinha jogo do Brasil e uma galera tava de camiseta do Brasil. Tipo, a vivência de Copa do Mundo, independente do jogo estar acontecendo ou não. Inclusive, a gente esteve, na minha equipe em Coletiva.net, a gente esteve no Rio de Janeiro para cobrir um evento. Legal. Faltavam uns 20 dias ali, 15, 20 dias para início da Copa. E o Rio já tava assim... claro que o comércio, ok, né? Mas as pessoas, isso... Não tinha começado a Copa ainda e as pessoas já estavam com as suas camisetas do Brasil, já naquele clima, assim, né? Movimento é diferente. Por falar em movimento é diferente, existe toda uma economia, e acho bastante importante a gente falar disso, já que a gente está falando de mercado aqui, que circunda esses eventos, né? Quem ganha quando uma cidade recebe uma ativação dessa, uma experiência, uma fanfest, enfim, quem sai ganhando? Olha, honestamente, eu acho que todo mundo sai ganhando, Todo mundo. Desde o público que vai, tanto no nosso outro evento que a gente tem, né, que é o Arena, número 1 da Brahma, que também é uma patrocinadora, que também é do Grupo Ambev. Eu acho que uma das informações que a gente achou mais interessante, que foi a Esbórnia, que a gente fez, que é uma festa do Rio de Janeiro, a gente teve, eu acho que, pessoas de 5 estados diferentes que vieram pra cá. Que legal. Hoje eu tava vendo também, a gente tem sexta-feira o show do Lagum, tem umas 5 meninas que estão vindo de Curitiba ver o show. Então, assim, movimenta o quê? Fornecedores, trabalhos que a gente calculou, assim, entre os dois eventos, a gente tá falando aí de geração de 3 mil empregos diretos e indiretos. Os fornecedores que... Muitos, às vezes, o material eles têm, fica parado. Se não tivesse nenhuma fanfest ou nenhum evento aqui, ia estar se fazendo o quê? A gente também, né? Óbvio, né? Todo mundo tem que pagar uns boletos, né, pessoal? Mas eu acho que é o turismo, E assim, falando até fora do nosso evento, a cidade como um todo, né? Total. Porque, por exemplo, até no Arena a gente tem a equipe que é a dona do evento, que é a Agência Califórnia, que eles são de São Paulo. Eles estão com um time, acho que de 5 pessoas aqui. Então eles também estão aqui faz mais de um mês. Legal. Gerando economia nos jantares, no hotel que eles estão. Enfim, acaba sendo, acho que um grande ecossistema, né? Exato. Não sei se tu quer me complementar. Não, eu acho que a gente está num momento também em que
precisa de eventos para movimentar a alegria das pessoas, sabe? Eu acho que a gente também está num momento em que as pessoas querem destravar, querem sair, querem gritar gol, né? E também memórias, né? Eu acho que a gente, principalmente no Ginga na Beira, eu vi muita mídia orgânica, sabe? E a gente tem casas noturnas, né? Tem o Bosque, tem o Barum e a Nui na Praia. E eu sinto que quando a gente faz um lançamento lá tem mídia orgânica, mas agora tá muito mais forte. Sim, esses dias eu vi um vídeo no TikTok de uma pessoa aleatória, que era o que as meninas usam de roupa do Brasil no frio de Porto Alegre. E aí era filmando lá no Ginga. Legal. Tipo, filmando assim, porque... legal. Só a gente aqui tá nesse frio, né? Sim. Tipo, tem evento em Salvador. Porque a Ginga na Beira, ela acontece em 15 cidades e teve uma edição em Miami quando o Brasil jogou em Miami. Então, tipo... A gente aqui tá nesse frio catatal, né? E viralizou esse vídeo. O próprio jogo, né? O jogo acontece num calor, né, lá. Exato. E a nossa última edição até que daí não era Ginga, era só o Na Beira, né? Que a gente fez na última Copa, que era verão. Tipo, completamente diferente, né? E aí a gente pode falar de consumo, de as pessoas quererem sair de casa, porque, pô, a gente teve um evento esses dias que tava 4 graus no horário que o evento ia abrir. Meu Deus. Então tem gente que desiste de ir. Claro, e tem que contar com isso, né? E vocês na experiência que... Ai, gente, que loucura. É o que eu sempre falo, até quando, por exemplo, a gente sempre... Ninguém morre de tédio, hein, Camila? Não, vocês não... Gente, vocês não morrem de tédio. Não. É que nem cada data que termina, a gente envia, por exemplo, todas as vendas pros patrocinadores, né? E aí, esses dias, um me perguntou assim, por que tá tão baixo a venda da cerveja? Nem era cerveja, não me lembro qual era o produto. Eu falei, é frio. É 4 graus. As pessoas, né, é diferente de tu tomar uma cerveja num 30 graus do último Na Beira do que agora 4 graus. Claro, claro. Gente, a gente também tá falando, porque assim, assistir a jogos já é natural, né, das pessoas que gostam de futebol, enfim. E uma coisa também importante que a Camila traz um pouco ali, e o Rodrigo também diz, a gente tá com essa coisa de a gente quer gritar gol, a gente quer, né, que precisa trazer. Tem vários, inclusive, ex-jogadores, os pentas campeões e os tetras, que falam, né, poxa, a gente queria dar essa alegria ao Brasil, né, a gente queria dar esse sorriso ao Brasil. Quando a gente fala de Porto Alegre, a gente também tá falando, por exemplo, de um estado que, como todo o mundo, há 6 anos passou por uma pandemia, que deixou todo mundo em casa. E há 2 anos a gente passa por uma enchente que tira, né, que tira todo mundo de casa. Então, tirar essas pessoas de casa para ir para esses lugares, assistir e viver tudo que vocês proporcionam é uma experiência, né? Então, isso já não é de hoje, por isso que eu fiz esse retrospecto, assim. Então, para vocês, né, quando que isso mudou e como que muda a lógica dos grandes eventos quando não se proporciona apenas um telão para assistir o jogo, se proporciona de fato uma experiência. Vamos lá. A Ginga na Beira, né, como ela é no Cais Mauá e é um espaço que não tem muitos eventos lá, a gente fez em 2018 lá, a Bud Basement. Então imagina, legal. Foi 2018, faz muito tempo, né? E foi bem nessa época também, né? Era frio. Foi bem nessa época, era frio, só que várias gerações nunca foram. Né? Sim. Então imagina, e a minha mãe ia em festas lá. Uau! Então assim, teve várias gerações que pegaram eventos lá, teve outras que não pegaram, então eu acho que também tem o lado da novidade de estar próximo ao Guaíba, né? E aí essa experiência, falando do Porto Alegrense, ela é muito importante, né? Porque tu viver isso, que é algo que meu pai e minha mãe viveram, né? Eu vivi em 2018 e agora estou vivendo em 2026, né? Realmente é marcante na minha vida, eu nunca vou esquecer. Né? E para o Porto Alegrense também é. Que legal. Né? Então eu acho que isso é a primeira parte. A segunda que eu acho muito legal do entretenimento, tá? Junto com, né, o esporte, é que quando a gente traz algumas atrações, por exemplo, a gente trouxe no primeiro jogo o Will. Foi o Will e o Rodrigo do CN e tal. Quando o Will entra, a Ginga na Beira parece um grito de gol, assim, que legal! Então eu acho que é o mesmo grito que as pessoas gritam quando o Brasil faz um gol, sabe? Então a entrada do artista, ela é exatamente isso, é um grito de gol. Tá? E isso é muito impactante. Toda vez eu me arrepio quando eu entro. Agora que ele sai um trio no sábado também, é impressionante, tá? E quando tu começa a associar, tu realmente entende, pô, faz sentido. É isso aqui que faz sentido pro negócio. Pra trazer as pessoas pra cá. As atrações que fazem sentido com o público, que faz sentido com o espaço, que faz sentido com a decoração,
né? Então, é a atmosfera. É toda uma costura, né? É uma composição, né? Nunca é uma coisa só, é sim o conjunto delas. E aí tu começa a criar a agenda, tu pensa, tá, aqui tá o Cais Mauá, ok. E aí aqui tem o Jogo do Brasil, aqui tem a Label X que eu vou botar e vou fazer essa composição. Ah, aqui tem o Cais Mauá, aqui tem o Barum e a Nui, aqui eu vou trazer a Sion Trio que tem tudo a ver. Outra composição. E aí tu vai jogando com as peças e montando a tua agenda. Legal. E aí sempre de acordo, por exemplo, vai ter a Levels com as atrações X num sábado pré-final de Copa do Mundo, composição no Cais Mauá. Então tu vai juntando esse xadrez, que aí com as atrações sempre entrando é o grito de gol. E cada vez vai trocando, né? Tem a atração Will, depois entrou o Rodrigo e aí são vários gritos de gols na mesma noite. Além dos gols do Brasil, né? Que a gente espera que sejam ainda muitos. Não, pelo menos da Escócia teve mais gols, né? Pra gente gritar, né? Exato, não, e eu acho legal isso que o Medina falou, porque nos dias que a gente tem jogos, né? As pessoas não vão só para ver o jogo e as pessoas não vão só para ver o show. Legal. Elas vão para o Ginga na Beira. Então, eu acho que isso que essa composição, que daí não é a minha parte dentro da empresa, que é mais do Medina, de criar e pensar e saber o que está em alta, enfim, usar labels de casas noturnas nossas, como ele falou, o Barum ali, que é uma casa que a gente tem na praia, que bomba, assim, as pessoas, o sonho das pessoas há mais de, acho que tem 10 anos o Barum, né? O sonho dos adolescentes é fazer 18 anos e ir no Barum. Então, quando a gente lança um Barum em Porto Alegre, que é literalmente, é só o nome, a gente põe uma outra decoração, é uma loucura. A gente vende ingresso, assim, enlouquecidamente. Que legal. Então, é todo um trabalho desse penso, tanto que, como ele falou, que sábado ele já estava pensando no que a gente ia fazer domingo se o Brasil passasse pelo Japão. Ai, é por isso que eu acho máximo esse quebra-cabeça, porque vocês não morrem de tédio, a rotina de vocês é não ter rotina, e vocês vivem um ambiente de risco. E a gente fala 24 horas. Bom, se eu já faço isso com a minha empresa, imagina. Não, fora que vocês vivem no risco o tempo todo, né? Assim, enfim, né? A gente tá falando, por exemplo, fala do Cais Mauá, né? Importante, inclusive, o que o Medina trouxe, que o Na Beira acontece pela primeira vez em 2018, é isso no Cais? Na verdade, em 2018 foi um outro projeto chamado Bud Basement. Tá. Que aí também é developado pela Budweiser. Mas naquele espaço. Naquele espaço. E antes, portanto, do South Summit Brasil. Que transforma o Cais daí, né, naquele momento lá de 15, 20 mil pessoas. Então, assim, já tinha gente explorando antes aquele espaço e criando essa cultura do Cais, né? Mas naquela época, Medina, se não me corrija se eu estiver errada, a gente ainda existia o formato de poder alugar o Cais. Hoje, isso não existe mais. Hoje ele é apoio do governo. Então, por exemplo, acho que é até importante, legal falar isso, porque a gente... Acho que a negociação do Cais, acho que é desde novembro do ano passado, né? Isso. E foram solicitadas muitas contrapartidas, da parte do governo, como, por exemplo, campanha do agasalho, doação de alimento, gestão de resíduos. A gente escreveu um documento, eu e o nosso outro sócio, que a gente entregou para o governo. Então, depois a gente tem que comprovar tudo isso que a gente fez para ter a cedência do espaço. Hoje tu não consegue mais alugar o Cais. Legal. Hoje tu tem que, ter um trabalho grande e dizer o que tu vai me retornar com isso. Então, a gente tem divulgação institucional deles. Se eles quisessem também, eles poderiam colocar algum stand do governo. Eles não quiseram, estava lá nas solicitações, mas foi uma decisão deles. Mas tem todas essas outras que envolvem a cidade. Mas, claro, em todas as negociações a gente falou sobre a quantidade de pessoas que iriam vir. A gente até comentou numa das reuniões com o governo sobre um desses eventos que veio pessoas de 5 estados diferentes, gente que nunca tinha vindo para Porto Alegre para ir. Legal. E eu acho que, assim, o mais legal realmente é ali... que a gente brinca, né, que faz poucos anos que realmente Porto Alegre começou a olhar pro Rio e não ficar de costas pro Rio, né? Perfeito. Claro que existe ainda um trauma de enchente, né? Claro. Mas é uma realidade, assim, eu vejo que eu fico impressionada que muita gente, quando a gente tem evento cedo, a galera vai lá pra rua pra, ver o pôr do sol do Cais, porque é uma coisa que tu não tem acesso, tu não consegue entrar ali do nada. A gente tá falando desde a época do surgimento do Barra Shopping, do Pontal, do Cais Embarcadeiro, toda a revitalização da orla, faz todo um caminho, né, gasômetro, enfim. O papo tá muito bom, mas eu preciso antes lembrar a nossa audiência que este é um programa de oferecimento da Corsã. O Rio Grande do Sul avança no maior ciclo de investimentos em saneamento da sua história. Com quase 2 bilhões já aplicados, são 545 quilômetros de novas redes e mais de 1 milhão de pessoas beneficiadas. A Corsã está transformando cidades, protegendo rios e levando qualidade de vida para todos. Obras que mudam o presente e garantem o futuro. Corsã, há 60 anos, cuidando do que sustenta a vida.
Bom, gente, vamos falar também um pouquinho das marcas, né? A gente tá falando que bem ou mal são elas que pagam, então, esse boleto, né, que chega no final das contas, que esses eventos, elas querem muito, grandes marcas querem estar associadas a grandes eventos esportivos. Isso desde que o mundo é mundo. Na opinião de vocês que estão nessa costura toda, que ficam mapeando essas oportunidades, que ficam pensando no que proporcionar aos seus públicos e etc. O que essas marcas buscam hoje? É visibilidade? É seguidor? Claro que a gente sabe que no final da conta todo mundo quer vender, né? Todo mundo, né? A presença de marca é isso. Mas o que elas buscam nesse ato de colar a sua marca a grandes eventos esportivos? Relacionamento, conteúdo, seguidores, enfim. O que vocês entendem? Quer começar? Então, vamos lá. Eu acho que são várias coisas. Essas todas que tu citou fazem completamente sentido. Eu acho que sim, no final da história, por exemplo, falando de bebidas, é mostrar o produto, vender o produto, tipo, botar ele em alta, né? Por exemplo, eu tenho a informação de que ali no nosso Ginga, acho que de Paraná pra baixo, acho que são 4 ou 5, a gente foi o que mais vendeu o Budweiser de todos, em todas as edições. E aí eles nos trouxeram isso, que legal, tal, não sei o quê. Acho que tem outras oportunidades também, como a gente sabe. Eu acho que foi ano passado que eles lançaram a Flying Fish, né? Foi até lá no Bosque. Eles trouxeram uma cerveja da África do Sul, se eu não me engano. E focaram o lançamento dela em Porto Alegre. Foi até numa das nossas casas. E eles estão investindo bastante nessa marca. Tanto que ao longo da negociação surgiu até uma verba extra pra gente dar uma ênfase maior nessa marca de cerveja. Que ela eles mesmos falam que é uma cerveja para quem não gosta de cerveja. Então é um pouco diferente, assim. Então é um investimento, eles dão a oportunidade das pessoas provarem quando elas estão entrando no evento. Então, assim, eu acho que é mostrar o produto, esse novo no caso, vender, obviamente, aumentar a venda deles. Enfim, eu acho que é um pouco de tudo, né? Porque o orgânico, como a gente mesmo fala. Complementando, eu acredito que o grande sucesso é quando as pessoas entram lá, né, têm uma boa experiência, mas principalmente quando elas replicam uma mídia orgânica, querem tirar uma foto lá, sabe? Eu estou aqui, estou com meus amigos, está muito legal aqui jogando, como é que é o nome? O Pembolim. E eu quero tirar uma foto desse momento. Então isso tá acontecendo, entende? Porque a mídia orgânica realmente é porque a pessoa ela tá na plena felicidade dela e no pleno momento dela. Né? Não é um fotógrafo que está vindo tirar foto, não é um momento, né, arrumado ali. Não, é a plena felicidade de reunir os amigos e dizer, estou aqui na linha do tempo, estou com o look que eu procurei lá nas redes sociais e quero mostrar para todo mundo que eu estou aqui. Então isso é muito legal, tá? E eu vejo que o nosso projeto da Ginga, ela conseguiu recriar isso, tá? E aí aparecem todas as marcas atrás, né? Então para eles faz sentido, né? Eles investiram em projetos que as pessoas estão tendo uma boa experiência, saem falando muito bem, curtindo bastante e voltando, né? Então a gente também tem esse lado que a gente pesquisa quantas pessoas... A pessoa comprou ingresso para 6 festas nossas já. Uau. E daí depois vai baixando, claro, 4, 3. Mas, pô, a pessoa ir em 6 eventos nossos, dos 9, 10 que vão ter, é muito, né? Então é porque ela realmente gostou de estar lá e quer que os amigos estejam lá com ela. E a mídia orgânica, ela tá acontecendo muito, muito plena, tá? Então isso é o que me deixa mais feliz. Isso pras marcas é incrível. Incrível, sim, né? Incrível. A nossa cenografia ali que o Medina estava comentando antes da história das Copas, quando tu entra no evento, inclusive tu tá convidada se tu quiser comparecer. Toda a entrada dela, ela é cenografada de Budweiser com a história do Brasil na Copa do Mundo. Então, o que tu passa nesse túnel, tu já chega na cabine de fotos, que geralmente é um negócio que tu tem que pagar, e aí ali tu tira quantas fotos tu quiser, tu sai com uma lembrancinha. Aí a gente tem também o Pembolim, que pode te gerar uma camiseta oficial da Copa do Mundo, que, tipo assim, não existe a venda, é só ali que tem. Então, tipo, a galera, tanto que alguns amigos meus pegaram esses brindes, que são oficiais, assim, com o logo da FIFA e tudo. Eles falaram, cara, nunca tinha visto assim um brinde tão legal e de qualidade boa. Então, tipo assim, eles não vão esquecer que foi a Budweiser que proporcionou aquilo. Sim, não é um abanador de papelão, a gente tá falando de uma camiseta. De uma camiseta de algodão bom. De uma camiseta oficial. Mas eu acho que é esse todo, entendeu? Elas não esquecem. E isso, inclusive, acho que alinha com, tipo, cara, olha que eu ganhei da Budweiser, eu vou tomar uma Bud, inclusive. Claro, lógico.
Não, e até porque a gente, vamos lembrar que o nosso comportamento de consumo hoje, ele passa pelas redes sociais de uma forma muito forte, né? Quando a gente fala em experiências mais ainda. E tem uma coisa, né? Ninguém é triste na rede social, né? Não. Ninguém é triste no Instagram, no TikTok. Então, assim, para as marcas isso deve ser uma oportunidade gigantesca, né? Bom, gente, uma questão também importante é o seguinte, aí é uma questão bem de análise de mercado, assim, que eu queria ouvir de vocês vocês entendem que o Brasil, e que a gente falou de várias localidades aqui, né? Mas também podemos recortar para Porto Alegre, já entendeu que esses grandes eventos são grandes oportunidades de gerar, como a gente falou, né, Camila, 3 mil empregos diretos e indiretos, mexendo com toda uma economia de turismo, gastronomia, segurança, entretenimento, enfim, hotelaria e etc. Vocês acham que já se entendeu que isso são grandes oportunidades? Ou a gente enquanto poderes públicos, né, e espaços públicos ainda perdem oportunidade, a gente ainda perde oportunidades dessas? Ou vocês acham que não? Já está posto que tem um grande evento, tem que ceder, tem que ter esses lugares, tem que ter essas oportunidades? Eu acredito que depende do evento, tá? Por Exatamente. exemplo, quando a gente fala de Olimpíadas no Brasil, quando fala de Copa América no Brasil, agora ano que vem vai ter a Copa do Mundo Feminina no Brasil, eu acredito que sim. Que eles entenderam que realmente é o momento de produzir algum evento, entender formas de receber as pessoas que vão viajar para cá e trazer esse público, né, de turismo para o Brasil. Mas quando é fora do país, somente a Copa do Mundo masculina ainda vem algum investimento de marca. Né? E aí é isso, né? É o jogo da marca, patrocinar lá a Copa do Mundo Mundial, né, o projeto da Copa, e aí fazer outros eventos, cada um em uma cidade diferente, replicar com uma verba. Né? Então a gente recebeu uma verba para tirar esse projeto do papel. Será que nas Olimpíadas a gente vai receber quando for fora do Brasil? Talvez sim, talvez não. Então depende muito, porque é um projeto milionário para se tirar do papel, não é um projeto simples, tá? É um projeto que ele tem muito estudo por trás para a gente realmente dizer, isso aqui vai fazer sentido dessa maneira, com essas atrações desse formato. É um xadrez que tudo depende desse inicial investimento de alguma marca para tirar do papel, sabe? Ou seja, a Copa do Mundo, por exemplo, em 2014, quando foi no Brasil, ela por si só não precisaria acontecer no Brasil, que é o caso do que a gente está vendo em 2026, para receber esses investimentos. Agora, se a gente está falando de outros eventos, por exemplo, como a Copa do Mundo Feminina, que vai ser no Brasil, ano que vem terá também essa nova oportunidade, mas é porque é no Brasil. A gente tem essa expectativa. É a expectativa que a gente tem. Ainda não está 100% mapeado. A gente não tem a resposta ainda. Exato. Mas eu acredito que o fato de, por exemplo, vai ter jogos em Porto Alegre. Não sei se vai ser uma extensão, como está sendo essa, masculina, mas eu acredito que alguma coisa vai acontecer exatamente pelo fato de ser no Brasil e talvez nessas cidades que estão acontecendo. Mas não acho que na proporção que ainda é a Copa do Mundo masculina. E aí é o que a Medina falou, mas acho que tu fez uma pergunta ali sobre a questão de Porto Alegre, já entendeu, né? Eu acho que é bem relativo e acho que é muito alinhado ao tipo de evento, né? Porque, por exemplo, eu vi que algumas outras, não só a gente, algumas outras produtoras conseguiram algumas exceções pelo fato de ser Copa do Mundo, de ser um evento festivo grande. Porque Porto Alegre tem algumas limitações, que, enfim, eu não vou entrar o caso aqui porque não é da minha alçada, né? Mas que tem algumas limitações que ainda dificultam o setor de eventos. Então, eu acho que algumas coisas a gente consegue pelo fato de ser uma visibilidade muito grande a Copa do Mundo masculina. Vamos ver como é que vai ser o ano que vem. Se tu quiser convidar a gente te conta o ano que vem. Eu adoraria, inclusive. Eu acho até, gente, eu tô no time dos otimistas, tá? Com a Copa do Mundo feminina. Não por conta, não pelo eu confesso que apesar de eu gostar muito de futebol na Copa, a seleção brasileira feminina eu não acompanho muito. Mas eu também não acompanho muito a brasileira, né? Tô fazendo isso agora mais, então... A masculina. A masculina, desculpa. A masculina eu também não conhecia exatamente todo mundo, como, sei lá, até ali 2000 e... Como os pentas. Não, ainda fui um pouquinho mais ali. Eu fui até 2010 ali, 2006, 2010 ainda fui bastante conhecedora. Mas eu acho, gente, que como a gente tá mais
propício e aberto a discussões mais sociológicas, que é o que a gente está fazendo sobre a presença do feminino em espaços majoritariamente masculinos, eu tenho uma... É que eu acho que eu tenho uma esperança. tá ficando mais forte, porque eu não sei te dizer exatamente, mas acho que talvez uns 2, 3 anos atrás, eu não sei se o Medina sabe, mas a época exata, os clubes brasileiros, para, por exemplo, participar de uma Libertadores, eles tiveram que investir em times femininos. Então, isso está crescendo. E acho que, por exemplo, a Marta é uma porta-voz muito grande sobre as diferenças. Ela tem quantas bolas de ouro e melhor do mundo e sei lá o quê. Sem dúvida. Perto de outro que é um grandioso jogador masculino. Ela ganha todas, eu acho. Então, e aí ela direto, ela fala sobre isso, né? Mas eu acho que o investimento, essas travas, digamos assim, que foi colocada para, por exemplo, uma Libertadores, tu tem que ter um time feminino, uma outra coisa, tu tem que ter um investimento, é isso que vai impulsionar. Eu acredito muito nisso. E talvez a gente vai ter um otimismo maior no ano que vem. Não, ano que vem a gente volta aqui para falar, porque eu quero crer que vai ter... Não sei se o a Ginga na Beira, não sei se o Barum, enfim, ou o Arena 1, na verdade. Enfim, mas eu quero crer que vai ter, né, Rodrigo? Porque, assim, existe um olhar mais apurado, acho que do que já se teve, tá? E começou a existir, então, essas exigências, essas questões também por exemplo, né? A gente falou na Olimpíadas. A seleção feminina de futebol, pela primeira vez na vida, teve um uniforme de viagem, né? Meu Deus. Então, e a gente está falando de poucos anos atrás. Então, acho que tá, assim, muito melhor do que já foi, né? Eu quero crer que vai... Sendo no Brasil ainda, né? Exato. É o primeiro passo para a gente fazer esse Eu acho que sim. E aí, então, agora perguntando para vocês. Termina a Copa do Mundo, tá? A gente está falando lá do 26, eu acho, não é isso? Não, 19. 19 de julho. É a final. É a final, tá. No dia 20, ainda muito rescaldo ali, né? Desmonta tudo, enfim. Tem o quê? Tô aqui chutando, vocês, por favor, me corrijam se eu tô errado. Lá tem algum tempo ali ainda de relatórios, de avaliações e etc. E depois? E aí, como é que ficam esses eventos? Porque ele tem que deixar um legado. Isso, né? Até para garantir uma próxima edição, né? Então, como que funciona para vocês em termos de negócio quando acaba? Porque para vocês não vai acabar, né? Eu acho que para nós funciona um pouco diferente. Por exemplo, para o Grupo Austral, tá? A gente tem que fazer toda a entrega de pós-venda para todos os patrocinadores. Então, aconteceu isso, foi isso, a gente atingiu tal e tal coisa. As vendas foram tal, aqui estão as fotos, tal. A gente tem esse trabalho de pós-venda, porque, enfim, eu acho que muitas das marcas que estão nos patrocinando também são marcas que o Grupo Austral trabalha em outros projetos. Já existe uma relação. Por exemplo, Acampamento Farroupilha, que é Pepsi e Polar ou Brahma, que também é Ambev. Então, a gente já... No Grupo Austral, a gente faz esse pós-venda, mas segue o relacionamento com as marcas. A gente teve muitas marcas novas que entraram e que a gente foi criando esse relacionamento e quer manter. Porque, enfim, a gente tem outros negócios. Mas... eu não sei, acho que pro Medina é muito mais manter o relacionamento tanto do artístico com todo mundo que foi nosso sócio em algum dado momento, né? Perfeito, perfeito. Criar outras agendas dentro dos nossos negócios para manter esse relacionamento com os artistas, né? Pô, é muito legal ali, sábado, a gente teve o jogo acho, contra a Escócia, né? Foi sábado? Não. Foi quarta, a Escócia foi quarta. Foi quarta e aí sábado liguei para um empresário e eu falei, cara, olha só... O cara não assinou contrato comigo, foi só na palavra, mas é que o Medina foi no aniversário até da nossa artista. Né? Existe uma relaçãozinha legal. Mas é que isso é muito legal. Né? Pô, eu liguei pro cara. Proporciona e isso. E aí ele disse, não, tá ok, bora, vamos fazer. Tive ok aqui, ok no WhatsApp, não tem nem contrato, a gente já lançou e tá tudo certo. Hoje até de tarde agora eu vou ajustar os últimos detalhes, né? Daí rodar contrato, hoje ou amanhã. Mas foi numa ligação, então esse tipo de relação ela é importante pro todo, sabe? Todos os projetos eles têm que se alimentar porque uma hora pode precisar de um artista, pode precisar de uma composição. Claro. Então agora é montar a agenda do que a gente tem, né? E ficar com uma expectativa de daqui a pouco fazer algum outro projeto lá, não sei, né? Criar uma outra história e sendo Copa do Mundo Feminina melhor ainda. Né? Então eu acho que fica aberta essa oportunidade que a gente espera. Eu acho que é uma expectativa nossa da Copa do Mundo Feminina tendo os jogos em Porto Alegre, a gente ter algum projeto aqui e com certeza fomentar, né, e fazer parte da nossa grade de negócios, né?
Muito bom, até porque a gente gosta das experiências e, mais do que isso, comunicação vive de conexões, né? A gente vive de contar histórias, aliás, não só contar histórias, como criá-las, no caso de vocês, né? Enquanto eu, como jornalista, estou ali no segundo passo, que é poder contar isso para o público, que é o que a gente está fazendo aqui, vocês são responsáveis por criar essas histórias e fomentar o nosso mercado. Então, muitíssimo obrigada. Assim, para quem não entendeu, né, a gente tem aqui enquanto a gente tem uma mente criativa fervilhando, a gente tem alguém super pé no chão ali, né, fazendo essa costura e esses 3.000 pessoas e o pós-venda, que é um casamento muito interessante para quem lida com eventos, né, para quem lida com experiências. A gente tem um grupo de sócios, acho que a gente tá 5, a gente tem 5 no grupo, né, a gente sempre se divide, tipo, o que cada um faz. As suas então acaba habilidades. que... Exato. Então o Medina tem muito essa questão de relacionamento, de trazer labels. A gente tem um outro sócio que também faz bastante isso. Aí tem um outro que é mais envolvido com comunicação, tem um outro que é mais financeiro. Eu acabo ficando muito mais com botar todas as ideias deles acontecerem. Então, tipo, se tu for no nosso evento lá, tu vai ver eu coordenando a galera, entendeu? Alguém tem que costurar isso todo mundo. E eles no relacionamento, principalmente porque o Grupo Austral hoje, acho que isso até a gente nem comentou, né? Mas a Austral, com seus vários negócios, a gente não tem mais as pessoas que, tipo, se eu fizer um evento hoje sozinha do Grupo Austral, eu não vou levar ninguém. Porque não é mais o nosso negócio. Os meus sócios que criaram o Grupo Austral, eles já não fazem mais isso. Então a gente tem todo esse leque de sócios que envolve o Medina, legal. que tem essas pessoas que, tipo, tem essas divulgações e que vendem e que divulgam, enfim. Então acaba que cada um entra com a sua expertise. Muito bom. Gente, muitíssimo obrigada, adorei o papo, adorei conhecer como é que funciona um pouco mais, né? Para além, como a gente brincou, para além do apito inicial e apito final, para muito além do futebol, inclusive. A gente tem essas mentes brilhantes aqui com a gente, proporcionando para o público, então, muito mais do que assistir a jogos, né? Então, muito obrigada pela presença, pelo tempo, pelos compartilhamentos aqui no Fala Mercado. E Brasil rumo ao Hexa, né? Agora a Ginga... Bora, gente, vamos lá. Tem domingo, Chile e Graef. Vamos lá, serviço, vai. Exato, domingo, Chile e Graef. Na verdade, agora o Brasil ainda não tá... É Brasil e... Não saiu, é agora às 2 da tarde. Não, agora às 2 da tarde. Então vamos de novo. Domingo, Chile e Graef, Brasil contra Noruega ou Costa do Marfim. Esperamos todos vocês lá e rumo ao Hexa, né? A gente já está com as quartas de final confirmadas, né, em relação ao nosso evento, então eu espero a Giga na Beira agradece que o Brasil passe também. Até a final e seja campeão. E vai ter um brinde final da gente no dia 19 de julho. Olha aí, curtindo juntos lá. Promessa é dívida. E para vocês que ficaram com a gente até aqui, muitíssimo obrigado pela companhia nesse episódio super leve, super interessante de conhecer um mercado que a gente não tá tão acostumado assim. Lembrando, curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho do YouTube para ele te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.